Olá, pessoal. Nós já demos aqui alguns minutos para que o pessoal possa começar a acessar o sistema. Bom, boa noite a todos os participantes. Nós estamos aqui para mais um encontro da Exímios Investimentos. E meu nome é Elaine Carlos, juntamente com o Maurício Werneck, que também participa dessa live. Nós somos sócios da Exímios Investimentos. E em nome também dos demais sócios, eu quero agradecer a todos vocês, nossos convidados, que separaram esses próximos minutos para este bate-papo aqui conosco, tá? E para esse mês de dezembro, né, já finalizando o ano de 2021, tantas coisas aconteceram, ainda assim passou tão rápido, né? Nada mais oportuno do que nós batermos um papo sobre as perspectivas para o próximo ano. E com esse intuito, nós temos o prazer de receber aqui na Exímios o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP Investimentos. E antes de nós começarmos este bate-papo, eu gostaria aqui apenas de aproveitar rapidamente a atenção de vocês para apresentar àqueles que ainda não tiveram uma experiência completa com a Exímios, todo o nosso escopo de atendimento, seja as famílias em relação aos seus investimentos, tanto no Brasil como no exterior, as soluções de previdência privada, como planejamento tributário e sucessório, a nossa mesa de renda variável e um atendimento completo ao cliente de pessoa jurídica. Todos os nossos assessores estão à disposição de vocês para apresentar todas as soluções que nós temos disponíveis, ok? E agora, vou passar a palavra para o Maurício, e ele dará início a esse bate-papo. Maurício, você está no mudo. Desculpa. Boa tarde ou boa noite a todos. Para a gente é um prazer recebê-los aqui com a gente nesse final de tarde. Hoje a gente traz aqui um convidado muito especial, acho que coroa aí com chave de ouro o nosso ano. Está com a gente o Caio Megali, é o economista-chefe da XP Investimentos. O Caio, para a gente é um grande prazer trazer o Caio para falar com os nossos clientes, porque o Caio é uma pessoa que a gente, mesmo antes dele estar na XP, acho que ele tem um ano de XP, se eu não me engano, a gente já acompanhava o trabalho dele em outras ocasiões. O Caio tem uma participação, tem um currículo aí no mercado financeiro já extenso, tanto no Itaú BBA, no Lloyds e em algumas gestoras. Foi professor da PUC, professor do IBMEC, teve participação também em órgãos públicos. Então, para a gente é um grande prazer, Caio, tê-lo com a gente. E só um recado a todos, a gente, durante toda a live, a gente tem o botãozinho ali do Q&A para perguntas de todos vocês. A gente vai tentar responder todas as perguntas ao longo aqui da nossa conversa. Vocês vão ver que é mais um bate-papo, a gente não é uma apresentação cheia de slides, não é essa a ideia. Acho que para a gente ter aqui um final de dia agradável e discutir um pouco aqui de alguns pontos importantes. Caio, antes de passar a palavra para você, acho que faz bastante sentido a gente ouvir de você um pouco de um resumo aí do ano de 2021, coisa super simples de fazer em poucos minutos. Acho que destacando ali os principais temas. E acho que a gente já mirando 2022, né, Caio, tem alguns assuntos que têm assustado ou preocupado muito o brasileiro, né? A gente voltando a ter efeitos de uma inflação bem forte. A gente sabe que isso não é um tema somente aqui do Brasil, mas aqui tem nos afetado bastante, e acho que o mercado financeiro tem refletido isso, de certa forma. Então, acho que começar com esses pontos. Boa noite, Caio. Legal, obrigado, Maurício, obrigado pela apresentação, obrigado, Elaine, também, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês esse final de tarde, falando um pouco sobre as perspectivas econômicas, né, e a nossa visão aqui na XP de como deve ser o ano que vem, né, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um ano desafiador, um ano difícil, porque é um ano em que o mundo tem que meio que voltar para o trilho, né? Eu explico aqui, né? Eu acho que desde que a pandemia chegou no mundo, nós passamos por fases muito distintas na economia, né? Primeiro aquela fase inicial em que
os países fecharam, né, as empresas fecharam, as ruas ficaram desertas e a economia despencou, né? Teve um apagão geral na economia e os governos ali tentando pensar como formular pacotes e programas que, de alguma forma, minimizassem os efeitos econômicos e, mais do que isso, né, mantivesse a economia funcionando, né? Porque não era uma crise tradicional em que você estimula as pessoas a comprarem, estimula as empresas a produzirem, era uma coisa diferente, eram programas que visavam manter as pessoas em casa, mas os fluxos de pagamento da economia funcionando, ou seja, a economia não podia morrer, os impostos precisavam continuar a ser pagos, os fornecedores, né, os salários, a coisa precisava continuar acontecendo, mas para isso precisava transferir muito dinheiro para as pessoas, né? Porque principalmente aqueles informais que vivem do movimento do dia a dia, ou né, aqueles profissionais liberais, tipo, pega um taxista, né? Um taxista normalmente ofere uma renda relativamente boa para padrões brasileiros, né? Mas é aquela renda que precisa continuar. Se você pensa assim, 2, 3 meses de ruas paradas, né? E você trancado em casa, como é que você vai continuar pagando a escola do seu filho, pagando o curso? Se você para de pagar, também a escola quebra, o restaurante quebra, a pessoa que trabalha na tua casa fica desempregada. Então, esse fluxo precisa continuar. Então, houve uma transferência fortíssima de dinheiro do setor público para o setor privado. E, assim, em quantidades que não guardam proporção com nenhuma outra momento da história econômica mundial. A crise de 29, Segunda Guerra Mundial, crise de 2008, não teve nada parecido com o montante de dinheiro que foi transferido do setor público para o setor privado. Até porque, como eu expliquei, né, era uma crise diferente. Que os economistas, e eu tive a oportunidade de estar no governo no momento em que chegou essa crise, então eu participei muito dessa discussão dentro do governo brasileiro e com outros governos também, de como reagir. E a ideia era mais ou menos, o que a gente pensava lá naquela época, que os governos pensavam naquela época, era mais ou menos o seguinte: olha, se é para errar para mais. Porque a gente não pode deixar a economia morrer. Então, se é para dar 100, dá 200, se é para cortar o juro pela metade, corta para zero, se é para ajudar um setor, ajuda todos, porque, assim, se é para o auxílio emergencial para 20 mil pessoas, faz para 100 mil, porque não podemos correr o risco da economia parar. Se isso se provar exagerado e acabar gerando excesso de demanda e inflação, isso a gente lida lá na frente, porque a inflação é uma coisa que os economistas sabem lidar, né? E estudam inflação há 200 anos. Né? Literalmente, né? De pesquisas e de experiências. Né? Essa introdução é importante porque esse lá na frente chegou. Né? No fim, funcionou muito, essas transferências de recursos impulsionaram a economia, as tecnologias permitiram que as economias, que os diversos setores continuassem funcionando, a maior parte deles, claro que tem alguns setores, evento, feira, hotelaria, que não adianta, né? Você precisa do movimento físico, mas muitos setores, muitos segmentos conseguiram continuar funcionando, a demanda bombou, porque as pessoas estavam com dinheiro na mão, seja porque tinha transferência, seja porque fizeram poupança forçada. Imagina aquela família de classe média alta que planejava uma viagem internacional em 2020 e essa viagem foi embora, sobrou dinheiro no planejamento aqui para gastar com outras coisas. Né? Então a demanda foi muito forte, a economia reagiu durante praticamente um ano ali, de meados do ano passado a meados desse ano. Nós tivemos a economia global crescendo muito forte, até o momento que né? A vacina chegou rápido, o que é importante também. Naquela época, né, tentei fazer um exercício de memória aqui. Quando a gente estava lá em fevereiro, março, abril, tinha lá um palpite que ia durar 3 meses, 4 meses, mas a gente não tinha a menor ideia de quanto tempo a gente ia ter que ficar trancado em casa. Sabíamos nada, né? Não é isso? E aí vem aquela coisa, tradicionalmente, historicamente, a indústria farmacêutica cria uma vacina a cada 5 anos, demora. Então, era uma coisa que no fim, final de 20, a gente já estava vacinando, 21 acelerou a vacinação para muitos países, no Brasil inclusive, e a demanda foi embora. Né? A demanda foi muito forte, a economia normalizou, e aquela
aquele caminhão de dinheiro que foi transferido para o setor privado acabou se mostrando exagerado, né? De novo, falando de hoje é fácil, pensando do momento, foi pensado, né? Era uma estratégia pensada. Se for exagerado, depois a gente enxuga lá na frente. Era o que tinha para fazer naquela hora, né? Não tinha era muita o que outra precisava ser alternativa, né? feito, exato. Só que o lá na frente chegou e a inflação começou a subir, né? A demanda começou a pressionar os fatores de produção, aí começou a faltar coisas, né? Faltou chip para produzir automóveis, começou a faltar container para o comércio internacional, faltava navio para fazer o comércio, faltou carvão na China, faltou gás natural na Europa, o petróleo chegou a $85 o barril, quer dizer, tudo começou a ter escassez de produto, alta de preço, e é o que a gente está vivendo hoje. Eu tive nos Estados Unidos há 3 semanas atrás, fazendo uma rodada visitando clientes. Você vai em lojas, as lojas não estão abastecidas porque falta caminhão e motorista de caminhão dentro dos Estados Unidos para conseguir dar vazão logística ao estouro de demanda e as restrições de oferta que continuam pela pandemia, né? Por exemplo, o chip, né, que vai nos automóveis para tecnologia embarcada, esse cara tem uma cadeia longa e parte dela está na Ásia. Então não adianta os Estados Unidos estar vacinado e a demanda está funcionando, se tem um país na Ásia que é fundamental para a produção de chip e ele está com problema de Covid lá, a produção para, você não consegue fornecer o veículo nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, que também está sentindo a mesma coisa. Então, impacta a cadeia produtiva como um todo, né? Como um todo. Então, o que a gente está vivendo hoje? Qual é o grande desafio? Qual foi a história de 21? Demanda forte, esgarçamento nas cadeias de produção, falta de produto e inflação lá para cima. Inflação no Brasil pulou de 4 para 10, quase 11, vai bater 11 amanhã. A inflação nos Estados Unidos pulou de 1, 1,5 para 7. Não é que o Brasil foi embora sozinho. Os Estados Unidos vai ter inflação ao consumidor. Vai sair o dado amanhã de manhã, se o consenso de mercado acertar, a gente vai para 7 de inflação nos Estados Unidos. Boa parte dessa alta inflação é um fenômeno mundial. O que a gente precisa agora? Qual vai ser a história do ano que vem? Vai ser o rebalanceamento. Agora os bancos centrais estão pisando no freio. Ontem o BC aqui subiu de novo o juro. Bancos centrais pisam no freio, a demanda desacelera e dá tempo de a oferta ir se normalizando. Então, a gente precisa, por isso que eu falei, a grande história aqui é trazer o trem de volta para o trilho, que deu uma descarrilada aqui, o carro deu uma cavalo de pau aqui, você precisa botar ele de volta aqui, freio de arrumação, juros sobem, demanda desacelera, para que as pressões inflacionárias se acomodem. Esse é o grande desafio do mundo, e aqui no Brasil, meio magnificado, porque tudo que acontece no mundo, no Brasil, é magnificado, né? A inflação subiu lá fora, aqui subiu mais, os juros vão subir lá fora, aqui tem que subir mais, e esse vai ser o nosso desafio para o ano que vem. Esse é um ponto interessante, né, Caio? Porque, como você falou, essa conta chegou e chegou forte, né? E o Banco Central, principalmente, tem se movimentado de forma intensa também para controlar, principalmente, a inflação aí com a subida de juros. A gente quase que se acostumou a achar 1,5 ponto de alta na Selic, algo razoável, mas historicamente isso é uma alta bastante agressiva, né? Ainda mais duas consecutivas, né? Acho que tem uma expectativa muito semelhante a essa na primeira reunião do ano que vem. E a gente viu nesses últimos meses, principalmente, não sei, talvez do meio do ano para cá, uma piora cada vez mais das expectativas, né? Então, todos os grandes fatores, né, PIB, inflação, câmbio, ou alguma coisa que se reflita em bolsa, tudo foi revisado para baixo, né? PIB para baixo, inflação para cima, câmbio para cima, reflexo em bolsa para baixo. Mas, ao mesmo tempo, né, uma coisa que é interessante, queria ouvir de você também, é que esse não é um fator exclusivo do Brasil, como você bem comentou da questão da inflação dos Estados Unidos. Porém, o nosso mercado ele tem refletido muito pior do que o mercado internacional. A gente pegar a bolsa como exemplo, né, os principais índices de cada bolsa, a gente tem aqui o Brasil, salvo esse começo de mês que deu uma recuperada razoável, mas há poucos dias atrás a gente tinha o Ibovespa negativo 14% no ano e 25% positivo nos Estados Unidos, né? Então, fica claro que a gente tem problemas muito particulares aqui a serem resolvidos, né? E como que você vê essa questão dessas expectativas? Assim, devem continuar se deteriorando mesmo?
Como é que... primeiro, por que aqui no Brasil foi magnificado, né? Por que aqui a gente... eu acho que todas as duas histórias que eu contei aqui para o mundo, aqui no Brasil aconteceu de forma mais intensa. Primeiro, essa questão da escassez, da falta de produtos, né? A gente tem uma estrutura produtiva no Brasil menos produtiva, a gente tem menos produtividade do que no resto do mundo. Então, essa falta de produto aqui no Brasil chegou antes. Quando eu me lembro, no começo desse ano, eu fiz uma live aqui com a Abimóvel, que é a Associação Brasileira da Indústria de Móveis, né? Cadeira, mesa, a turma que eu conheci lá em Brasília, quando eu estava lá, e eu perguntava assim, vem cá, como é que está a demanda? Assim, a resposta era, isso abril desse ano, insuportável. A gente está desesperado, porque a gente não consegue, falta madeira, falta painel, falta tecido, a gente não consegue dar vazão à produção. Eu fiz uma contratação aqui para minha equipe no começo do ano, o RH falou assim, ó, a gente tem que jogar um mês para frente, porque a gente não consegue comprar computador e tela para entregar, está em falta. Então a pessoa vai começar, mas não consegue, imagina, não tem equipamento para mandar. Faltou bens duráveis aqui, né? Por que faltou? Como eu falei, de um lado a gente tem uma produtividade menor e do outro a transferência de recursos aqui foi brutal, né? Foi muito forte. O auxílio emergencial, por exemplo, a gente levou a sério aquela história de se é para errar, errar para mais, né? O auxílio emergencial, se vocês lembrarem, ele começou com R$200, que é o valor do Bolsa Família, né? A ideia era mais ou menos o seguinte, olha, se as famílias vivem com Bolsa Família e o negócio é emergencial, é só por um tempo, talvez o mesmo valor. O 200 virou 300, que virou 500, que virou 600. Né? E 1.200 para famílias de pais separados, né? De mães solteiras e tal. Era mais ou menos essa história. Então, a renda média de muitas cidades no Brasil triplicou ou quadriplicou. Cidades mais pobres, que tem uma renda média ali de R$200, R$300 por mês, passou a ter uma renda média de 700, 800, quando juntava os 600 com 1.200. Né? E do lado das classes mais ricas, aquela coisa lá da poupança circunstancial. Então, a demanda aqui foi muito forte. O juro foi para... Voltou aqui agora a gravação. Voltou, temos o Maurício de volta. Maurício está de volta aí. Caiu aqui. Tranquilo. E aí, então, e a nossa taxa de câmbio nunca voltou. A gente está agora com câmbio 5,50, 5,60, que continua os mesmos 30% mais depreciado que no início da pandemia. Então, essa depreciação cambial turbina a inflação global, porque é uma inflação em dólar. Quando você transforma em real, com o real 30% mais depreciado, é a inflação lá de fora mais os 30%. Então, o choque de custos aqui foi muito mais forte. Então, a inflação aqui subiu mais rápido por conta disso e o Banco Central teve que pisar no freio mais cedo. Né? E foi surpreendendo o tempo todo. As expectativas eram que ele ia subir o juro no segundo semestre, antecipou para março. Ele ia começar com meio ponto percentual, começou com 75, depois acelerou para 1, depois acelerou para 1,5, já fez. E o Maurício foi perfeito, quer dizer, 1,5 ponto tem ciclos de aperto monetário, de alta de juros, de 1,5 ponto. Ou seja, o ciclo inteiro é o que o BC tem feito por reunião. Já fez 2 vezes e sinalizou ontem, escreveu claramente que vai fazer mais uma em fevereiro, que é a próxima reunião do Copom. Né? Ou seja, em 3 reuniões ele vai levantar os juros em 4,5 pontos. Já subiu de 2 para... A nossa projeção vai para 11,5, ou seja, um ajuste bem alto, bem forte, bem intenso, que vai nos levar, é um remédio amargo. Essa alta de juros tem afetado as expectativas de inflação, que foi o ponto que o Maurício comentou. As expectativas de inflação, para nós brasileiros, elas são chave. O que é a expectativa? Né? O que a gente acha que vai ser a inflação em 22, em 23 e 24? Se as pessoas começam a achar que a inflação vai ficar alta para sempre, elas começam a remarcar preço simplesmente porque acham que a inflação vai ser alta. É aquela coisa que já vou levantar o preço aqui para me proteger da inflação futura. Ou seja, a gente não tem o que a gente, em termo técnico em economia, a gente chama de ancoragem das expectativas. Se todo mundo acredita que a inflação vai ser baixa, os preços sobem pouco e a inflação é baixa. Se todo mundo acha que a inflação é muito alta, os preços sobem muito e a inflação virá uma profecia autorrealizável. Então, o BC falou isso na ata ontem também. Eu preciso
mirar as expectativas. Eu preciso tomar um remédio amargo aqui, achava que eu precisava tomar 100 miligramas, mas eu já estou percebendo que eu vou precisar tomar umas 300, 400 miligramas aqui. Isso vai me jogar na cama, vai me dar isso aqui é a recessão, né? A gente vai para a recessão no ano que vem, mas é o que eu preciso para me reequilibrar aqui, né? É mais ou menos essa história. Caio, claro que não é só isso, né? Que não é só a taxa de juros que faz com que você tenha uma atuação em relação à inflação, né? Tem outras questões no governo também. E aí você falou a respeito dos bolsas todos e das questões assistenciais, né? Essa pandemia, ela foi realmente um problema social muito grande, né? E com isso nós tivemos o rompimento do teto de gastos do governo. Mais recentemente nós tivemos a questão aí da PEC dos precatórios, né? Como que você vê essa atuação do governo, né, sobre estes aspectos, até para trazer um pouco mais de conforto para o mercado em ver que eles estão fazendo algo que de fato está no controle, né? Para que eles não deem uma sinalização errada para o sistema financeiro e para a economia como um todo. Boa. Elaine, a sua pergunta, ela vai exatamente no ponto em que eu deixei de explicar ao longo aqui meu parece até combinado aqui, né? O que eu não expliquei? Não foi combinado. Não foi combinado, mas foi perfeito. O que eu não expliquei? Eu não expliquei por que o câmbio no Brasil foi e não voltou. Dos outros países voltaram e do Brasil não voltou. E por isso a inflação ficou mais alta. Por que o câmbio não voltou? Porque o câmbio reflete a percepção de risco do país. Além de refletir as questões de balança comercial, diferença de custos de produtos no Brasil e no resto do mundo, o que define a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio, ela reage conforme o custo de um país comparado com o outro. Por isso que tem aquele índice Big Mac, né, da The Economist. Se um Big Mac está muito mais caro num país do que no outro, significa que a taxa de câmbio está fora do lugar, precisa ajustar, porque, em teoria, os preços deveriam ser mais ou menos parecidos em todos os lugares, ajustado pela taxa de câmbio e tal. Mas também reflete a taxa de câmbio a percepção de risco do país. O Brasil é um país que, nos últimos anos, na última década, piorou muito as suas contas públicas, né? Nós tivemos um tempo aqui no Brasil em que a ideia era acelerar o gasto, quanto mais gasta, mais vai crescer, mas na verdade, se você não tem uma perspectiva de contas equilibradas, isso o tiro sai pela culatra, porque as pessoas falam, pô, essa empresa aí, né, essa empresa Brasil, ou essa família Brasil, está consumindo e gastando muito mais do que arrecada, e em algum momento vai quebrar, em algum momento vai ter que se financiar a uma taxa de juros muito alta, em algum momento vai ter que aumentar muito imposto, vai ter que emitir moeda para pagar essa dívida. Então, isso vai desequilibrando a economia. Então, o Brasil já entrou na pandemia meio que com a corda no pescoço do ponto de vista das contas públicas. E a gente teve que gastar muito, e gastamos talvez um dos países que mais gastou como proporção do seu PIB durante a pandemia, né? Como você falou, era um programa social muito grande, nós tivemos que gastar muito. E como o Brasil não tem muita disciplina no ponto de vista do gasto, esse ano, por exemplo, que é um ano em que a pandemia está se controlando, e poderíamos gastar menos, na verdade, o que nós decidimos fazer é romper o teto de gasto para poder gastar mais, né? Ou seja, gastar em 2020 não teve impacto nenhum nos mercados. A gente sabia que era importante, precisava ser feito. Gastar em 21 já era meio, será que precisa? Tá? Mas aí quando veio a segunda onda, não, precisa mesmo de fato, tal, teve que fazer, e os mercados percebiam que aquilo era a política certa a fazer. No momento que você fala assim, eu quero dobrar os meus gastos sociais para o ano que vem, que é isso, a gente está dobrando o Bolsa Família de 200 para 400, aumentar o número de famílias. Legal, o Brasil está precisando disso, mas nós temos como pagar essa conta? Não temos, nós já temos um buraco grande. A solução é não fazer o programa? Não, a solução é olhar para os outros. O Bolsa Família custava mais ou menos 40 bi, vai passar a custar 80 e pouco. O nosso total de gastos públicos é de 1 tri e 600 bi. Pô, será que não dá para cortar alguma outra coisa e
e colocar o Bolsa Família, que é um gasto tão importante, mas a gente preferiu aumentar o teto de gasto, a gente preferiu aumentar o gasto. Então, isso foi criando uma desconfiança fiscal maior. E, em cima disso, uma turbulência política bastante importante ao longo de todo o processo, né? Muito ruído político durante o processo das vacinas, durante o processo das reformas tributária e administrativa, durante o processo do rompimento do teto de gasto, ou seja, fragilidade fiscal, ruído político, acaba aumentando os prêmios de risco. Então, a nossa bolsa sofre mais do que as outras, como o Maurício falou, a nossa taxa de câmbio se deprecia mais do que as outras, a nossa taxa de juros acaba sendo mais alta do que as outras. E nesse caso, né, como nós acabamos não fazendo nenhuma das reformas, né, inclusive também não teve nenhum processo de privatização, que é algo que vem sendo falado bastante, seria algo que poderia ajudar a gente balancear essas contas, né, e isso não aconteceu. E eu não sei se eu estou errada, mas um ano de eleição também é muito difícil disso acontecer, né. Como que você vê essa questão, até já entrando num assunto bem polêmico também, né, mas sem grandes, de uma forma mais generalista, como que a gente vê a questão das eleições no próximo ano aqui, já diante de tantas dificuldades que nós temos aí para fazer esse ajuste todo nas contas do país? Olha, primeiro, a gente fez algumas reformas importantes, né? Já há algum tempo, né, a reforma lá do teto de gastos, a desalavancagem dos bancos públicos, quando nós aprovamos aquela redução do subsídio do BNDES, que abriu espaço para os juros caírem e os bancos competirem mais, né, pelo crédito. Depois veio a reforma da Previdência, a independência do Banco Central, o marco legal do saneamento, que é fundamental para destravar investimento numa área tão crucial, né, tão importante para a economia brasileira. Temos aí discutido reforma tributária, administrativa, então acho que a gente fez muitas coisas, a lei da liberdade econômica, mas ao mesmo tempo não conseguimos sanar coisas básicas, assim, que era reforçar a sinalização da sustentabilidade das contas, e também não conseguimos avançar em muitas privatizações e não conseguimos avançar na reforma que eu acho que é a mais importante, que é a reforma tributária, né? Então, faltou um pedaço, né? E esse pedaço, junto com a fragilidade fiscal, o ruído político, piorou a percepção de risco do Brasil. Vamos fazer reforma nesse ano que vem? Não, né? Eu acho que está feito o que a gente podia fazer. Acho que essa mudança do teto de gasto, como eu falei, não foi legal, não foi boa. O Brasil é um país que gasta muito. Se é importante aumentar o gasto social, a gente deveria conseguir financiar isso com a redução de outros gastos relevantes dentro do orçamento. Então, essa percepção provavelmente continua até engatar nas eleições, né? Engatamos nas eleições, o que nós temos que prestar atenção, né? E isso é uma pergunta que sempre aparece, qual é o candidato favorito do mercado, qual é o candidato... Eu não me apego a candidatos, eu me apego a pautas, né? Eu tenho cá para mim que, assim, o que vai fazer o mercado brasileiro ir bem? É o crescimento sustentável da economia. O crescimento sustentável da economia é que vai permitir que a bolsa se recupere, que as empresas lucrem de forma permanente, que os juros voltem a cair, que a inflação se reduza, né? O que é o crescimento sustentável? É um crescimento que não é motivado por um surto, né? É um crescimento que muda a estrutura produtiva do país, né? E que não leve a um desequilíbrio, né? Não adianta você falar assim, eu vou gastar dinheiro, vou crescer num curto prazo, mas lá na frente você abre um buraco desse tamanho e fica vermelho no banco, e aí, como é que você paga, né? Então, o crescimento sustentável, ele tem dois aspectos: equilíbrio das contas, não adianta você crescer e abrir um buraco, ficar devendo um caminhão de dinheiro que você não consegue pagar depois. E, por outro lado, fazer reformas que te tornem mais produtivos, principalmente reforma administrativa e tributária. Então, se esta pauta prosperar, a pauta do equilíbrio das contas públicas e a pauta das reformas, eu tenho convicção de que
boa parte desse prêmio de risco que hoje está nos mercados, porque a gente não sabe quem são os candidatos, a gente não sabe, vamos pegar aqui os dois front-runners aí das pesquisas, né? Lula, o Lula lá das reformas do início do governo, ou é o Lula da expansão fiscal desenfreada do final do seu governo? É o Bolsonaro de 2019, que tinha lá uma pauta de reformas e privatizações e equilíbrio das contas, ou é o Bolsonaro que rompeu o teto de gastos em 2022? Então, isso está muito incerto ainda, né? Quem é a terceira via? Tem uma terceira via? Vai ter chance? Qual é a plataforma da terceira via? Isso tudo está muito em aberto. E é cedo mesmo, né? Nós estamos ainda há quase um ano das eleições, um pouco menos já, mas ainda falta tempo. Eu acho que isso aí vai começar a ficar mais claro lá por meados do ano que vem. Então, até lá, eu acho que a gente vai ter volatilidade, vai ter um pouco dessa incerteza. Como você apontou bem, não devemos ter grandes reformas sendo aprovadas. Se essas incertezas diminuírem na direção daqueles dois pilares que eu apontei, né, equilíbrio das contas e reformas, eu tenho certeza que o câmbio, que hoje está muito exagerado, né, eu estava contando aqui que eu fui visitar clientes nos Estados Unidos há 3 semanas atrás. Pô, você senta para tomar um café lá, você deixa um almoço, né? Em reais, né? Tá muito desequilibrado. A balança comercial está fazendo recordes por conta dos preços de exportação e mais o câmbio depreciado. A nossa indústria, que precisa importar componentes, está sofrendo, porque a importação é cara, os combustíveis estão muito caros. Então, a nossa taxa de câmbio está fora do lugar. É preciso, nossos modelos aqui sugerem que o câmbio deveria estar em torno de 4,5, um pouco mais, um pouco menos. É uma diferença grande, né? E não 5,5. Né? Então, tem muito prêmio aí, a Bolsa está super descontada. Eu converso com os meus colegas aqui da área de análise de bolsa, que sentam exatamente aqui na minha frente, eles falam, cara, por qualquer métrica que a gente olha, a bolsa está barata, mas vai subir com esse prêmio de risco, com essa incerteza? Provavelmente não. O câmbio está fora do lugar? Tá. Vai vir para 4,5? Provavelmente não. Vai continuar ali refletindo esse risco. Mas se essas nuvens carregadas, necessidade de reequilibrar a oferta e demanda que eu falei no início, a inflação muito alta, incerteza fiscal, se essas coisas forem se dissipando ao longo do ano que vem, em outras palavras, se o remédio amargo que a gente tomar fizer efeito, eu tenho uma certa convicção que a partir de meados do ano a gente pode ter podemos ter surpresas positivas nos mercados. Né? Caio, eu tentei juntar aqui um pouco das perguntas que foram feitas, desculpa, Mal, as perguntas que foram feitas aqui, alguns convidados que enviaram, e eu recebi muito em cima de inflação, política, eleições, e chegou uma pergunta aqui um pouco diferente a respeito da crise hídrica, mas eu não sei se o Maurício quer fazer alguma pergunta ainda neste tema, antes talvez de você abordar esse assunto. Não, pode seguir nesse tema, depois eu volto. Então tá bom. A gente teve alguns sustos ao longo do ano, né? Acho que o primeiro, e que acabaram bem. O primeiro susto, e eu acho que isso também não está refletido nos preços, né? Eu acho que os ativos brasileiros estão muito descontados, apesar de alguns sustos que nós tivemos que acabaram bem. No primeiro semestre, o grande susto era com a pandemia, né? Quando a gente via aqueles números de 3 mil mortes por dia e uma perspectiva de vacina muito turbulenta, né? Eu me lembro de apresentações do presidente do Banco Central, o Roberto Campos, e ele dizia o seguinte, olha, prioridade no Brasil esse ano, vacina, vacina, vacina. E deu certo, né? Vacinou, os casos caíram, a gente reabriu a economia, a gente está muito melhor do que a gente poderia imaginar que a gente estaria nessa frente em março, né? Quando a gente em março projetava como a gente estaria hoje. Então, acho que isso andou bem. O outro grande susto que nós tivemos tem a ver com a crise hídrica, né? Como é que é o regime de chuvas no Brasil? Chove de setembro a abril, tá certo? E aí não chove entre maio e setembro, né? O período entre setembro de 20 e abril de 21
foi o período mais seco em 91 anos no país. 91 anos. Os reservatórios, eu tenho um gráfico que eu mostro nas minhas apresentações, o nível de reservatórios se aproximou de 2 anos, né? A gente comparando ano a ano a evolução do nível de reservatórios, se aproximou de 2 anos que nos dá calafrio. 2001, né, que foi o apagão, e 2014, que foi aquela falta de água, lembra? Que, principalmente quem mora em São Paulo, tinha que racionar, não podia tomar banho todo dia e tal. Né, volume morto, a gente aprendeu o que era volume morto e tal. Então, realmente era um risco muito grande. A reação imediata e correta foi disparar o preço da energia elétrica, porque a gente passou a usar energia térmica, que é bem mais cara, né, e também subiu o preço para tentar controlar a demanda via preço. Mas, assim, então o sistema de preço de energia no Brasil funciona com bandeiras, né? Então tem a bandeira verde, que é preço baixo, amarelo, só vai subindo, vermelha 1 e vermelha 2. A gente foi lá para o vermelha 2 e ainda teve que criar tipo um mezanino, assim, sabe? Elevamos o preço do vermelha 2, viramos quase um vermelha 3, que era a situação de emergência. Então o preço subiu muito. E lá em setembro, a gente lembra, né? Seco de abril a setembro, começa a chover a partir de outubro. Então a gente estava todo mundo prendendo a respiração aqui. Se o período de chuvas que começou em outubro for seco como o anterior, ferrou. Vai ter racionamento em 22, o preço de energia elétrica vai ficar caro desse jeito, talvez tenha que subir mais. Era uma incerteza muito grande e choveu. Né? Choveu bem em outubro, choveu muito bem em novembro, está chovendo bem em dezembro. O nível de reservatórios já se aproximou da média 19, 20, né? Que foram anos normais. Né? Então, e a perspectiva é que continue chovendo para os próximos meses. Aqui nós teremos um suspiro, é isso? Em alguma coisa a gente tem que suspirar, né? Então, é um outro risco, que acabou bem, tá bem, né? A gente não dá para cantar vitória nunca, né? Não, mesmo que ninguém aqui define a chuva, né? As chuvas. Então... Exatamente. Mas o regime tá bom, então diminui muito o risco de racionamento e muito provavelmente a partir de março, abril do ano que vem, aquela bandeira 2 turbinada volta à bandeira 2 normal, deve vir para a bandeira vermelha 1 e possivelmente até bandeira amarela, que é o normal no segundo semestre, quando chove normalmente. E isso vai produzir uma deflação de energia elétrica muito importante. Né? Então, se a taxa de câmbio vier um pouquinho, o petróleo, que já caiu um pouco dos 85 para os 75, aquele reequilíbrio global já está acontecendo, alguns custos já estão caindo. Então, se a gente conseguir trazer gasolina um pouco mais barata, a gasolina cai um pouquinho, eu acho que vai continuar cara, tá? Mas eu acho que pode cair um pouquinho. Energia elétrica cai porque choveu. E preços de serviços e de bens duráveis também param de subir, porque a demanda agora está para baixo, né, e aquele efeito da reabertura já foi, né, a inflação, e aí é um conceito importante, né, a inflação não é nível de preço, e sim variação de preço. Então, a gasolina subiu de 3 para 7, ou de 3,5 para 7, subiu 4 para 7, subiu muito nesse ano. Se ela ficar em 7 ao longo do ano que vem, vai ser caríssimo para nós, mas a inflação de gasolina é 0, né? Porque é 7 contra 7. Então, a inflação que esse ano foi de 50%, 60% de gasolina, no ano que vem pode ser 0, se ela ficar nesse patamar atual, e provavelmente vai ficar, porque o petróleo não vai subir mais, e eu acho que a taxa de câmbio não vai depreciar mais, que são os 2 componentes principais da gasolina. Então, acho que pode cair um pouco. Então, a inflação cai no ano que vem, a nossa projeção é 5,5%, 5,2% de inflação, vindo de 10%, mas os preços não caem, eles só vão subir menos. Só a energia elétrica, essa deve cair, Queria trazer um ponto ainda, voltando àquela questão de expectativas, né? Dividir com você e ouvir a sua percepção. É que a gente ouve muito do nosso cliente aqui, que ele está muito preocupado porque ele pensa, de certa forma, assim, resumindo, está ruim agora o ambiente e o ano que vem ainda tem eleições, né? Então dá uma sensação de que pode piorar quando o assunto eleições estiver na pauta. Concordo contigo, acho que por conta de um
uma questão histórica, e principalmente nas últimas eleições, o mercado financeiro começou a refletir o assunto eleições muito mais próximo da eleição do que de uma forma mais antecipada, como seria ter reflexos agora, né? Então, acho que a gente vai ter reflexos mais diretos, acho que lá a partir de julho, onde são definidas, de fato, as chapas, os candidatos, aí acho que dali em diante o mercado financeiro vai refletir de uma forma mais direta o noticiário envolvendo as eleições. Mas tem uma curiosidade que e assim, nesse ambiente de se sentir meio pessimista com o momento atual e talvez até piorar essa questão de pessimismo para o ano que vem, a gente tem percebido uma procura cada vez maior por uma diversificação com alguma parcela internacional. Não é nosso intuito aqui tratar de ativos especificamente, mas essa procura tem aumentado e acho que a XP é super preparada em diversas alternativas para isso. Mas tem um fato curioso que eu queria tentar extrair de você alguma percepção, é que o nosso investidor local ele está sofrendo com essa volatilidade, é difícil ter alguém otimista, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha dados do investidor estrangeiro na nossa Bolsa brasileira, se somar os IPOs, que tivemos dezenas aí ao longo de 2020, mais o mercado secundário, está num volume gigantesco, ou seja, o investidor estrangeiro está comprando cada vez mais a Bolsa brasileira, né? O que poderia justificar isso? Porque eu já ouvi uma questão assim, nada técnico, mas uma percepção, né? A gente está piorando antes do que o mundo. Então, pode ser que a gente comece a se recuperar antes do que o mundo. Seria isso? Realmente o investidor global pode estar enxergando isso dessa forma? Eu vou comprar Brasil porque daqui a pouco o mundo vai piorar, eu quero comprar antes? O que poderia justificar essa procura do investidor estrangeiro pela nossa bolsa? Parece que ele está muito mais otimista que a gente mesmo. Eu acho que tem alguns pontos aqui. Primeiro, aquilo que você comentou, né? Já está ruim agora e ainda vai ter eleição. Está ruim mais ou menos, né? Os preços de ativos sim, mas a Bolsa antecipa muito os movimentos da economia. A foto da economia brasileira esse ano não foi ruim, né? A inflação de fato subiu, mas a gente teve um crescimento econômico bem melhor do que se esperava. A abertura, como eu falei, a abertura da economia funcionou. A crise hídrica, que era um risco, cedeu. Então, nós tivemos um bom ano do ponto de vista econômico, e a Bolsa refletiu isso lá atrás. A Bolsa antecipa, né? Só que a Bolsa está olhando para a gente e falou, com esse nível de inflação, vai ter que subir juros, a economia vai desacelerar, né? E não só isso, a inflação alta corrói a renda do consumidor, ele vai conseguir comprar menos. Então, a Bolsa em queda hoje, ela está em queda refletindo a recessão que vem no ano que vem, por conta da alta de juros, por conta do ambiente eleitoral, por conta... Então, essa coisa, os ativos vão antecipando, o risco vai estar aqui, né? Por que eu acho que pode ter um momento interessante lá na frente? Se esses riscos não se materializarem, a gente pode ter uma recuperação rápida, o câmbio cai rápido, a Bolsa sobe rápido. Mas, de novo, se eles são riscos, eles podem também se materializar. Então, o momento não é um momento de apostas agora é um momento de muita cautela e a análise, a avaliação. Como os juros estão subindo, isso até nos ajuda, porque do ponto de vista de gestão aqui de carteira, porque deixar o dinheiro em cash, né, de deixar o dinheiro em caixa, rodando no CDI, quando o CDI estava em 2, era mortal, né? Agora, com o CDI chegando a 8, provável, na verdade, já agora já estamos com 9 e tanto, o ano que vem já vai estar em 11 no começo do ano, então, olha, já não queima tanto na mão, deixar o dinheiro um pouco em caixa e ficar observando a evolução desses riscos. Acho que essa vai ser a história do investimento no ano que vem, né? Observando o risco, esperando entender se eles vão se materializar da forma como eles estão precificados, porque não é só o risco se materializar. Como a bolsa está muito descontada, o câmbio está muito descontado, precifica um risco elevado para o ano que vem, né? E para o investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil, a oportunidade é ainda maior, porque o Brasil está barato, muito barato em dólar. Se está barato em reais, em dólar está muito barato,
né? Porque ele pode comprar a bolsa aqui, a bolsa sobe, o câmbio valoriza, ele ganha 2 vezes, né? Então tem uma baita oportunidade, ele está ali, ó, monitorando, mas ele não entrou ainda não, né? Ele está nessa. Vamos evoluir, avaliar, porque é isso, a dívida é alta, as questões fiscais pioraram mais recentemente, a gente está meio patinando no gelo fino nas contas públicas e às portas de uma eleição que tende a ser bastante sangrenta, né? Espero que não literalmente, né, com facada e tal, mas vai ser muito aquecida, com muito debate. Então, é um momento de cautela e de análise. E para o investidor local aqui, a diversificação faz sentido, né? Porque você sai um pouco do risco Brasil e busca outras alternativas. Esse processo de diversificação, ele é tático, mas ele também é estrutural, né? Historicamente, o brasileiro tem muito viés, que a gente chama de home bias, o viés doméstico aqui. A gente aplica tudo aqui dentro, fica em reais e tal, até porque era muito difícil aplicar lá fora. Isso mudou no último ano e meio, 2 anos. Ficou bem mais fácil você montar uma estrutura numa plataforma como a da XP, né, com a ajuda dos assessores de investimento, etc. A gente monta aqui uma estratégia e consegue ir diversificando. Então, estruturalmente, vale a pena você ir diversificando, independente da taxa de câmbio, independente do ciclo econômico, para lá na frente você ter uma carteira mais balanceada. Então, eu acho que esse processo vai continuar, mas, assim, taticamente, eu acho que agora é perigoso, né? Porque o câmbio está muito alto, a bolsa lá fora subiu muito, a bolsa aqui está muito descontada, então não sei se taticamente é o melhor momento, mas estruturalmente, né, se nós tivéssemos uma situação já equilibrada em termos de portfólio, sei lá, 70% dos recursos no Brasil, 30% fora, que é mais ou menos a regra de bolsa aqui, ou 60-40, já está mais equilibrado, aí você pensa taticamente. Agora, a gente está muito longe disso, né? Então, estruturalmente, eu acho que ainda tem muito fluxo para acontecer desses investimentos de brasileiro lá fora. Eu até queria fazer uma coisa agora, a gente vai lançar uma enquetezinha aí para quem está acompanhando a gente, se puder responder. Ela é bem simples aí, só para a gente medir como que está a nossa audiência aqui em relação a se está mais otimista ou menos otimista com o ano de 2022, só para a gente ter um pouquinho de expectativas. E acho que um ponto importante, a gente está caminhando aqui já para o final, Caio, queria que você deixasse assim, que pontos você acha, ou que ponto, se seria um ponto principal, ou que pontos você acha que o investidor deveria estar mais de olho nesse curto prazo, pensando em 2022, né? Quais são os pontos? Claro, acho que eleição é uma coisa à parte, um tema, mas que pontos você acha que vão ser os mais determinantes, ou que trarão mais impactos, seja negativos ou positivos, para o mercado em 2022? Legal. Eu assim, olharei para 2, um mais imediato e outro para uma preocupação ao longo do ano, né? Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Nós publicamos há uma semana atrás um relatório bem bacana, toda a nossa área de pesquisa, que é chamada Year Ahead, né? O que esperar do ano que vem. E aí cada uma das áreas aqui, área de bolsa, área de estratégia, área de pesquisa econômica do brasileiro, área de pesquisa econômica internacional, a gente trouxe os temas principais que a gente acha que vão ser os mais quentes ali de debate de cada área. E na área econômica, que eu acho que mais vai mexer no mercado, primeiro, assim, para a gente monitorar mês a mês, inflação. A inflação está muito alta hoje, mas nós estamos medicados. O juro não está mais em 2. O juro já está chegando em 10 e vai subir mais. Então, nós estamos bem medicados. Então, é aquela coisa. Inflação é que nem o termômetro, né? Você bota o termômetro aqui embaixo do braço, se sair lá 36,5, 37, ok. Se sair 38, 38,5, 39, fala, cara, tem alguma coisa errada comigo aqui, né? Então, você vai lá e toma um remédio e fica colocando termômetro. O termômetro é o índice de inflação que sai a cada mês. Amanhã vai sair a cada 15 dias, na verdade, sai, porque o IPCA no Brasil sai o IPCA e depois tem o IPCA 15 que sai na metade do mês. Amanhã sai o IPCA de novembro. Vai monitorando.
que a inflação é o termômetro que a gente está olhando. Tomamos o remédio, agora é esperar ele fazer efeito. Provavelmente ainda está muito cedo, a gente está tomando remédio ainda, as pressões inflacionárias estão altas, eu acho que ainda não é a hora de baixar, mas ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, a expectativa é que este remédio que a gente tomou aqui e que o mundo também está tomando para rebalancear, etc., faça efeito e a inflação comece a virar. Só que como a gente errou muito a inflação esse ano, está todo mundo meio... aquela coisa do São Tomé, né, que é ver para crer, né, que é ver acontecer. Enquanto não virar, ninguém vai mesmo acreditar. Será que esse remédio mesmo vai fazer efeito? Já está nessa discussão, será que juro mesmo faz efeito para subir? Hoje mesmo me ligou um jornalista perguntando, mas será que juro mesmo é a melhor estratégia para trazer a inflação para baixo? Então, historicamente teoricamente, nos livros de economia dizem que e a experiência prática diz que só que a gente tem que ter paciência, né? Também não adianta a gente ficar, não caiu a febre, toma mais um remédio, não caiu a febre, toma mais um remédio, calma, está medicado, vamos esperar um pouquinho, deixa passar um tempo, toma um banho gelado, né? Mede a temperatura de novo, vê se a temperatura vai cedendo. E eu acho que isso vai acontecer no ano que vem. Quando envergar a inflação, vai dar um conforto de que está funcionando. Está funcionando, a inflação vai cair, em algum momento o BC vai poder cortar juros de novo, e aí, e como o mercado antecipa, muito provavelmente eu acho que a gente vai ter queda de taxa de juros e a Bolsa vai reagir um pouco. Esse é o primeiro tema do começo do ano. E mais para frente é a discussão fiscal que vai ser feita durante as eleições. Acho que o mercado ele já demonstra essa expectativa de que, de certa forma, o Banco Central vai conseguir ter algum razoável sucesso já em 2022, nesse efeito de uma dosagem um pouco maior aí de juros no controle da inflação. Acho que o mercado já, de certa forma, está acreditando isso nesse momento, né? Que ele vai ter algum sucesso já nisso em 2022. E aí é só para compartilhar com vocês aqui os resultados da nossa pesquisa aqui do otimismo. Deu a maioria aqui, 69% não otimistas, ou pouco... não tem a medição aqui de o quão não otimistas são as pessoas, mas, em geral, isso demonstra essa preocupação, né? São tantas incertezas e ainda no que vem mais eleições, tanta coisa para acontecer, né? É isso aí. Ano de nuvens carregadas. É verdade. É verdade. Muito bem. Bom, nós estamos aqui chegando já em 1 hora, né, de bate-papo. Daria para ter ainda muito mais conversa, mas a gente precisa agora encerrar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Caio, de ter a sua presença aqui nesse bate-papo. É um imenso prazer tê-lo conosco. Agradecer a equipe da XP também, que nos proporcionou essa agenda, né? Lembrando que a todos os convidados, que se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que não foi respondida, infelizmente a gente não consegue responder a todas, para que procure o seu assessor, que estamos todos nós à disposição. Muito obrigada a todos, e eu quero aproveitar já estamos quase no meio, né, de dezembro, de desejar boas festas a todos, e que a gente tenha um ano de 2022 de muita saúde e felicidades e paz para todo mundo, né? Então, que tenhamos muitas coisas boas aí pela frente. Legal, Elaine. Aqui do meu lado, eu também queria agradecer a equipe da Eximius e dizer que nós estamos aqui à disposição, reforçar a importância desse trabalho ali dos assessores, de não só trazer as informações, mas ajudar a achar essas oportunidades, né? 2002, um ano antes de o Lula ser eleito, 2018, um ano antes do Bolsonaro ser eleito, foram 2 anos em que a Bolsa trouxe muitas oportunidades, né? Tem uma boa arrancada. Então, precisamos ficar de olho. Tem muito risco, mas ao longo do ano a gente tem que avaliar, e essa nossa interação aqui é super importante. Então, queria agradecer de novo a oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição. Eu só dividir uma coisa bem rápida. A gente fez muitas lives no ano passado, nesse ano a gente não fez, mas uma das coisas que a gente aprendeu que mede o sucesso de uma live é a manutenção da audiência. E eu queria dividir com você que a manutenção da audiência foi total até agora, na hora de dar tchau. Então, acho que o conteúdo foi muito bom, a gente só pode te agradecer aí pelo seu tempo. Que legal, estou à disposição aqui, vamos fazer outras no ano que vem, e por enquanto a gente só deseja Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, e que esse pessimismo que meio que está impregnado, e com razão, né, em boa parte, se dissipe o ano que vem e as coisas deem certo. Acho que o Brasil tem tudo para isso.
Obrigado, viu? Muito Até logo. obrigada Tchau, a tchau. todos. Obrigado. Até mais, gente. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Obrigado. Boa noite.